O Brasil possui mais de 5.500 municípios, mas a maior parte da população vive concentrada em grandes cidades. Fora desses centros, existem lugares onde o território é amplo, a população é pequena e o silêncio faz parte da rotina diária. Neste vídeo, você vai conhecer 7 municípios brasileiros que se destacam pelo isolamento e pela tranquilidade, lugares ideais para quem valoriza a privacidade e uma vida longe do ritmo acelerado das grandes cidades. Se você gosta de descobrir cidades curiosas e lugares pouco conhecidos do Brasil, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. São José dos Ausentes. São José dos Ausentes está localizada na região dos Campos de Cima da Serra, no nordeste do Rio Grande do Sul, em uma área marcada por extensos campos naturais, escarpas e formações geológicas profundas que se conectam ao mesmo sistema de cânions presente na divisa com Santa Catarina. O município possui cerca de 3.300 habitantes distribuídos em um território de aproximadamente 1.170 km², o que resulta em uma densidade populacional próxima de 2,8 habitantes por quilômetro quadrado, um número muito inferior à média nacional e que explica a sensação de isolamento ao circular pela região. Grande parte do território é ocupada por propriedades rurais dedicadas à pecuária de corte, onde fazendas frequentemente ultrapassam centenas de hectares e permanecem separadas por grandes áreas de campos naturais, criando uma paisagem aberta onde a presença humana é perceptível apenas em pontos específicos do território. A distância em relação a centros urbanos relevantes reforça essa dinâmica territorial, já que São José dos Ausentes está situada a cerca de 230 km de Porto Alegre e aproximadamente 200 km de Florianópolis, com o acesso final ocorrendo por estradas serranas que atravessam áreas de mata de araucária e campos de altitude. A cidade se encontra a mais de 1.200 metros de altitude, o que permite registrar temperaturas negativas durante o inverno e episódios frequentes de geada entre junho e agosto, fenômeno que transforma temporariamente a paisagem em um campo coberto por cristais de gelo ao amanhecer. Esse tipo de clima influencia diretamente a economia local, pois condiciona tanto o calendário da pecuária quanto o fluxo turístico que se intensifica durante os meses mais frios do ano. Nos últimos anos, parte da renda local passou a vir do turismo rural, que se desenvolveu de forma moderada em estâncias e pousadas distribuídas pelo interior do município, muitas delas localizadas em áreas próximas a cânions e mirantes naturais. Diárias em hospedagens rurais costumam variar entre R$ 250 e R$ 450, geralmente incluindo alimentação baseada em produtos regionais como carne bovina, queijos coloniais e preparações tradicionais da Serra Gaúcha. Passeios guiados para trilhas, cavalgadas ou visitas a formações naturais normalmente custam entre R$ 80 e R$ 200, dependendo da duração da atividade e da distância percorrida, criando uma economia turística pequena, mas constante, baseada mais na experiência de paisagens abertas e no silêncio prolongado do território do que em grandes estruturas comerciais. Cambará do Sul. Cambará do Sul ocupa uma posição geográfica estratégica na borda da Serra Geral, funcionando como ponto de acesso para algumas das formações naturais mais impressionantes do Brasil, incluindo os cânions que integram os parques nacionais aparados da Serra e Serra Geral. O município possui cerca de 6.500 habitantes espalhados por um território próximo de 1.200 km², mantendo uma densidade populacional inferior a 6 habitantes por quilômetro quadrado, o que significa que a maior parte da área municipal é composta por campos naturais, florestas de araucária e propriedades rurais. O núcleo urbano é pequeno e concentrado em poucas quadras, enquanto o restante do território é formado por estradas rurais, áreas de preservação e fazendas voltadas principalmente para a criação de gado. A economia local passou por uma transformação significativa ao longo das últimas 2 décadas, quando o turismo relacionado aos cânions começou a ganhar relevância econômica comparável à pecuária tradicional. Estima-se que cerca de 150 mil visitantes por ano passem pela cidade para acessar trilhas e mirantes naturais, principalmente nos cânions Itambizinho e Fortaleza, cujas paredes verticais de basalto podem ultrapassar 700 metros de altura e se estender por vários quilômetros ao longo da borda da serra. O acesso aos parques normalmente envolve ingressos que variam entre R$ 40 e R$ 70 por visitante, enquanto passeios guiados, trilhas mais longas ou atividades como cavalgadas e trekking podem custar entre R$ 120 e R$ 300.
dependendo da estrutura e da duração da atividade. Mesmo com esse fluxo turístico relativamente constante, Cambará do Sul permanece distante da dinâmica urbana das capitais da região, já que a cidade está localizada a cerca de 200 quilômetros de Porto Alegre e aproximadamente 180 quilômetros de Florianópolis, exigindo viagens de 3 a 4 horas por rodovia para alcançar aeroportos ou centros metropolitanos. Esse isolamento geográfico cria uma rotina cotidiana marcada por comércio limitado, baixa circulação noturna e uma economia local que depende fortemente de feriados prolongados e temporadas turísticas específicas. O resultado é uma cidade que funciona simultaneamente como base de apoio para explorar paisagens de escala monumental e como um pequeno núcleo urbano cuja infraestrutura permanece proporcional ao tamanho reduzido da sua população. Urupema. Urupema está localizada na Serra Catarinense, em uma região de relevo elevado que faz parte do Planalto Sul brasileiro e que concentra algumas das altitudes mais altas da região sul do país. O município possui cerca de 2.500 habitantes distribuídos em um território de aproximadamente 350 km², o que resulta em uma densidade populacional inferior a 8 habitantes por quilômetro quadrado. Um valor que explica a sensação constante de vazio territorial ao percorrer as estradas locais. A cidade está situada a aproximadamente 1.300 metros de altitude, fator que influencia diretamente o clima e transforma Urupema em um dos lugares mais frios do Brasil, com registros de temperaturas abaixo de -6 graus Celsius em episódios de inverno mais rigoroso, além de geadas frequentes que alteram completamente a aparência da paisagem rural durante os meses de junho e julho. A economia local é baseada principalmente na pecuária leiteira, na produção de maçãs e em pequenas atividades agrícolas, além de um turismo sazonal que se intensifica durante o inverno devido ao interesse por temperaturas negativas e paisagens cobertas por geada. A produção de maçã é um dos pilares econômicos da região, com propriedades que podem produzir dezenas de toneladas por safra e abastecer mercados regionais e interestaduais. Durante a colheita, que ocorre entre fevereiro e abril, trabalhadores temporários são contratados para auxiliar nas lavouras, criando um breve aumento na atividade econômica local, enquanto no restante do ano a cidade retorna a um ritmo bastante moderado, caracterizado por baixo fluxo de visitantes e pouca movimentação comercial. Nos últimos anos, alguns pontos naturais passaram a atrair visitantes interessados em paisagens de altitude e observação panorâmica, principalmente o Morro das Torres, um mirante natural que ultrapassa 1.700 metros de altitude e oferece uma visão ampla da Serra Catarinense. O acesso a esse tipo de atração normalmente envolve pequenas taxas ou passeios organizados que podem variar entre R$ 50 e R$ 150, dependendo da atividade escolhida e da necessidade de guias locais. Mesmo com esse crescimento gradual do turismo, Urupema permanece com uma estrutura urbana extremamente compacta, composta por poucas ruas principais, um comércio básico e uma rotina econômica que ainda gira majoritariamente em torno das atividades agrícolas e da baixa densidade populacional do território. Monte Verde. Monte Verde é um distrito pertencente ao município de Camanducaia, no sul de Minas Gerais, localizado em uma área montanhosa próxima à divisa com o estado de São Paulo e conhecido por sua altitude elevada e clima mais frio em comparação com grande parte da região sudeste. A localidade possui aproximadamente 4.500 moradores permanentes, mas recebe um fluxo turístico anual que pode ultrapassar 500.000 visitantes, número significativamente superior à sua população residente que demonstra a importância do turismo para a economia local. A altitude média de cerca de 1.550 metros influencia diretamente o clima, permitindo temperaturas que frequentemente ficam abaixo de 5 graus Celsius durante o inverno e ocasionando nevoeiros densos que cobrem a região nas primeiras horas da manhã. O desenvolvimento de Monte Verde como destino turístico começou na década de 1950, quando imigrantes europeus passaram a investir em hospedagens de montanha inspiradas em pequenas vilas alpinas, criando uma identidade arquitetônica diferente da maioria das cidades mineiras. Atualmente existem mais de 200 pousadas e hotéis espalhados pela região, com diárias que normalmente variam entre R$ 350 e R$ 900, dependendo do padrão da hospedagem e da época do ano, especialmente durante os meses de inverno e feriados prolongados. Restaurantes especializados em culinária de montanha, fondues e pratos baseados em truta ou carne bovina se tornaram parte importante da economia local,
com refeições que frequentemente variam entre R$ 80 e R$ 180 por pessoa. Além da área urbana turística, Monte Verde também possui uma série de trilhas e picos montanhosos que atraem visitantes interessados em caminhadas e observação de paisagens naturais, incluindo a Pedra Redonda e a Pedra Partida, dois dos mirantes mais conhecidos da região. O acesso a essas trilhas geralmente envolve pequenas taxas ambientais que variam entre R$ 30 e R$ 60, dependendo da rota escolhida e da estrutura disponível para visitantes. Apesar do grande fluxo turístico em períodos específicos do ano, a localidade mantém um ritmo bastante tranquilo durante a baixa temporada, quando o movimento diminui significativamente e a pequena vila retorna a uma rotina marcada por baixa circulação, comércio reduzido e longos períodos de silêncio nas áreas montanhosas ao redor. São Tomé das Letras. São Tomé das Letras está localizada no sul de Minas Gerais, sobre um planalto rochoso a cerca de 1.440 metros de altitude, característica que moldou tanto a paisagem quanto a história econômica da cidade. O município possui aproximadamente 7.000 habitantes distribuídos em um território de cerca de 370 km², o que gera uma densidade populacional relativamente baixa quando comparada às cidades turísticas mais consolidadas do estado. Grande parte da área urbana foi construída utilizando pedra quartzito, abundante na região e explorada por décadas na mineração local, atividade que ainda movimenta parte da economia regional através da extração e comercialização desse material para a construção civil em outras cidades brasileiras. A cidade se tornou conhecida nacionalmente a partir da década de 1980, quando começou a atrair visitantes interessados em paisagens naturais, cavernas e mirantes localizados ao redor do planalto onde o município se encontra. Entre os pontos mais visitados estão a Pirâmide, um mirante natural que oferece visão panorâmica de grande parte da região, e diversas cachoeiras localizadas a poucos quilômetros do centro urbano. O acesso a algumas dessas áreas envolve pequenas taxas ambientais ou estacionamentos privados que normalmente variam entre R$ 10 e R$ 40 por visitante, enquanto passeios guiados por trilhas e cavernas podem custar entre R$ 80 e R$ 180, dependendo da duração e da distância percorrida. O turismo representa atualmente uma das principais fontes de renda local, com pousadas, hostéis e pequenos hotéis distribuídos pelo centro e pelas áreas rurais ao redor do município. As diárias normalmente variam entre R$ 180 e R$ 450, dependendo do padrão da hospedagem e da época do ano, principalmente durante feriados prolongados quando o fluxo de visitantes aumenta consideravelmente. Apesar desse movimento turístico periódico, a cidade mantém um ritmo cotidiano relativamente tranquilo fora da alta temporada, com comércio limitado, poucas ruas movimentadas e uma rotina marcada pela alternância entre períodos de grande visitação e fases mais silenciosas durante o restante do ano. Igatu. Igatu é um pequeno distrito pertencente ao município de Andaraí, localizado na região da Chapada Diamantina, no interior da Bahia, e possui uma das formações urbanas mais peculiares do Brasil devido ao uso extensivo de pedra nas construções históricas. A localidade possui cerca de 300 a 400 moradores permanentes, número que contrasta com a dimensão das ruínas espalhadas pela região e que evidenciam um passado muito mais populoso. No final do século XIX e início do século XX, Igatu se tornou um dos principais centros de mineração de diamantes da Chapada Diamantina, chegando a abrigar mais de 15.000 habitantes durante o auge da atividade mineradora. Com o declínio da mineração ao longo do século XX, grande parte da população deixou a região em busca de oportunidades em outras cidades, resultando em um processo gradual de abandono urbano que deixou centenas de estruturas de pedra espalhadas pelo território. Muitas dessas construções foram parcialmente preservadas e hoje compõem o cenário histórico do distrito, que passou a atrair visitantes interessados em arquitetura histórica e trilhas pela paisagem rochosa da Chapada Diamantina. Pequenas taxas de preservação ou acesso a museus locais costumam variar entre R$ 10 e R$ 30, enquanto trilhas guiadas pela região podem custar entre R$ 80 e R$ 200, dependendo da duração do percurso. Atualmente, Igatu mantém uma economia baseada principalmente no turismo de pequena escala, com algumas pousadas, restaurantes familiares e guias locais oferecendo atividades relacionadas à história da mineração e às paisagens naturais da região.
As diárias em hospedagens locais normalmente variam entre R$ 200 e R$ 400, dependendo da estrutura e da época do ano, principalmente durante períodos de maior visitação na Chapada Diamantina. Apesar desse fluxo turístico moderado, a localidade ainda preserva um ambiente extremamente tranquilo durante grande parte do ano, já que a baixa população permanente e a distância em relação a grandes centros urbanos mantém o distrito com um ritmo cotidiano bastante reduzido. Carrancas. Carrancas está localizada no sul de Minas Gerais, a cerca de 280 quilômetros de Belo Horizonte, e possui aproximadamente 4.500 habitantes distribuídos em um território de cerca de 730 km², o que resulta em uma densidade populacional inferior a 7 habitantes por quilômetro quadrado. O município se encontra em uma região montanhosa marcada por formações rochosas, rios e dezenas de cachoeiras, características geográficas que influenciaram tanto a ocupação histórica quanto o desenvolvimento econômico local. Durante boa parte do século XX, a economia da cidade foi baseada principalmente na agropecuária e na produção rural voltada para mercados regionais. Nas últimas décadas, o turismo de natureza começou a ganhar importância econômica devido à grande quantidade de cachoeiras distribuídas pelo território municipal. Estima-se que existam mais de 60 quedas d'água catalogadas na região, muitas delas localizadas em propriedades privadas que permitem visitação mediante pagamento de taxas ambientais ou de manutenção. Esses valores geralmente variam entre R$ 10 e R$ 30 por pessoa, enquanto passeios guiados por trilhas mais longas ou circuitos com várias cachoeiras podem custar entre R$ 80 e R$ 150, dependendo da duração e da dificuldade do trajeto. O crescimento gradual do turismo levou ao surgimento de pequenas pousadas, campings e hospedagens rurais, que hoje representam uma parcela relevante da economia local. As diárias em hospedagens simples normalmente variam entre R$ 150 e R$ 350, enquanto estabelecimentos mais estruturados podem chegar a valores próximos de R$ 450, especialmente em feriados prolongados e períodos de alta temporada. Apesar desse aumento na atividade turística, Carrancas permanece com uma estrutura urbana pequena e um ritmo cotidiano relativamente tranquilo, marcado por baixa circulação de veículos, comércio limitado e uma paisagem dominada por áreas naturais que ocupam a maior parte do território municipal. Mesmo em um país altamente urbano como o Brasil, ainda existem lugares onde o ritmo de vida segue muito mais lento e silencioso. Cidades como São José dos Ausentes, Cambará do Sul, Urupema, Monte Verde, São Tomé das Letras, Igatu e Carrancas mostram que ainda existem regiões onde a baixa população, as paisagens amplas e a distância dos grandes centros criam um ambiente mais reservado. Para quem valoriza privacidade e tranquilidade, esses municípios demonstram que o interior brasileiro ainda guarda lugares onde o espaço e o silêncio continuam sendo parte essencial da rotina diária.